Agora foi, então, acho que está gravando já. A gente está falando aqui desse modelo aqui de von Neumann, que é bastante conhecido. Se qualquer pesquisa que você faz aí na internet sobre esse modelo vai achar também bastante informação. Não foi agora aqui. A gente tem dentro desse modelo, a gente tem dentro do modelo e dentro do próprio processador, né? A gente tem um interpretador de instruções, né? Que lá dentro é uma estrutura em loop contínuo, né? Ou a gente chama também de máquina de estados, que fica mudando, né, os estados, que é basicamente esses três aqui. Ele busca instrução, então ele vai buscar a instrução e falar o que é para fazer. Então isso, né, se a gente cria uma variável lá, coloca lá um int igual a alguma coisa. É uma instrução criar uma variável. Ele vai buscar e vai falar, bom, né, o que isso é para fazer? Essa lógica lá dentro, aquela criação da variável vai ser uma instrução. Isso já tem, né, no próprio processador, tem uma instrução para pegar uma variável e mandar para algum lugar. Mas os passos são esses. Ele busca a instrução, porque veio um código falando que instrução que é. Ele calcula o endereço e busca o operando. Então, se é para gravar uma variável, somar, o que for, ele vai calcular que endereço que vai buscar qual operação quer ser para ser feito, né? Se é uma operação matemática ou atribuir alguma coisa, algum número. Aí ele faz a execução da instrução e armazena o resultado. Então essa sequência, ele fica, o trabalho do processador vai ser isso aqui, né? Claro que é muito rápido, mas ele busca a instrução, calcula o endereço do que é para fazer, né? Os operandos, vamos imaginar que é uma soma, né? Vai estar fazendo um monte de coisas, né? Mas considerando uma coisa de cada vez, ele vai buscar a instrução. A quem que vai somar? Aquelas duas variáveis. Aí ele vai buscar o endereço da instrução e também vai buscar quais são as variáveis, né? E isso vai armazenar, né, na memória, no caso ali seria até memória cache, dependendo do processador, e aí ele executa a instrução e armazena os resultados. Esse loop fica, né, aqui um loop contínuo, fica indo e voltando e executando todas as instruções. Só que isso, claro, que é numa velocidade alta, que ele passa ali milhões de instruções por segundo. E a gente tem essa arquiteturas diferentes, né? Você tem a arquitetura Harvard, aqui a gente vai ver um pouco do comparativo de mais de um tipo de arquitetura. Opa, cliquei errado aqui, ele foi para a tela errada. Então você tem as instruções, né? A memória de instruções, ou seja, uma parte que você tem a parte que vai receber quem que é esse dado, né? Porque a instrução está lá, mas tem armazenado que aquele código faz uma instrução. Nessa arquitetura eu tenho dois componentes que a gente chama de memórias, porque tem uma parte separado, a gente tem lá no von Neumann que são as duas juntas, né? O que eu tenho lá no memória de programa e de dados. Aqui eu tenho uma parte de instrução e os dados separados. Então, tenho duas memórias. A comunicação entre a memória e a unidade de controle, que a gente chama de barramento, né? Eu tenho dois, porque se eu tenho duas memórias, eu tenho dois barramentos para comunicar com a memória. Fora, né, se eu tenho unidade de controle, que vai mandar para o cálculo lá, para a unidade de lógica aritmética, né? Aqui está em inglês, está ao contrário, né? Seria, né, a parte que vai fazer o processamento em si e a parte que tem aqui minha entrada e saída. Então, é essa arquitetura o que difere da outra que eu tenho aqui, dois barramentos de memória e de dados. Qual a vantagem? É que enquanto ele busca a instrução e vai mandar para processar essa memória, guardar, ele já pode buscar a próxima, porque são unidades aqui separadas. E aí, como é que tá? Como é que é isso hoje, né? Como é que
E isso foi um conceito que começou aí no passado, né? Mas como é que tá isso hoje, né? Onde é usado esse tipo de arquitetura, né? A arquitetura de Harvard aqui é usada em DSPs, que são dispositivos, né, o Digital Signal Processor, processador digital de sinais. Isso é usado em muitos dispositivos também, porque a ideia é processar o sinal e, em alguns casos, mandar para um processador, né? Alguns microcontroladores também usam essa arquitetura, né, para coisas mais específicas. E você tem processadores modernos hoje que vêm da mesma linha aqui, né, esse ARM ou essa série x86 que vem lá do antigo, né, 286, 3, 4, que é um modelo que está aí até hoje, né? Não o mesmo processador, claro que isso aqui tem, sei lá, 20 anos para mais, não lembro a data, mas esse mesmo modelo dessa série é o que é usado até hoje, que aumentou-se quantidade de núcleos, né, a velocidade de processamento, mas o modelo em si, né, é bem semelhante, só foi expandido. E aí mas você tem essa arquitetura ainda, porque a gente fala às vezes do computador, muita gente pensa lá no PC, e a gente tem um universo gigante com vários modelos, né, de processadores para aplicações mais variadas. A gente tem um roteador, por exemplo, usa lá um tipo de processador, um equipamento até doméstico, um equipamento industrial, você tem lá um tipo de processador. Então a gente está falando, né, também desses que foram evoluindo aí com o tempo com arquiteturas diferentes, né? Nesse caso aqui dessa família ARM ou x86, que é até o que a gente tem hoje, ele tinha lá uma memória cache, que a gente chama até de nível 1, separado para dados e instruções. Então tem uma memória rápida, essa aqui é uma memória para ajudar o processador, né? E você tem ainda dados e instruções separados. Então, o dado é aquilo que vai ser processado, a instrução tem lá o que é para fazer com o dado. Então, isso está separado. E a memória principal vai ter os dados, instruções, né? E aí, nesse caso aqui, acessada por um barramento comum. Então, você tem essas duas ideias, né, desse processamento. Às vezes você tem os dois barramentos, às vezes é um barramento comum para comunicar. Então, isso está interno ali no processador. Você manda executar alguma coisa, ele vai ter um caminho, né, de instruções para ser feito. E isso a gente vai dar uma estudadinha para entender como o comando que eu faço, né, lá na minha programação vira bit, né, vira bits e bytes, sequência disso, e essa sequência segue a lógica que eu programei, claro, e tem toda né, uma estrutura para dar certo, né, aquilo que eu estou processando. Aqui um pouquinho. Depois, só uma observação, né? A gente vai ver aqui várias coisas. Esse material já está disponível lá para vocês. Aqui a ideia é pegar o conceito, né? Não decorar exatamente isso, mas algumas coisinhas eu vou até comentar com mais detalhe, porque eu já vi caindo em provinhas aí de concurso, em processos seletivos, coisas que perguntam, né, esse tipo de coisa. Porque isso é mais dado em curso superior, né? Você não tem isso às vezes em curso técnico ou em cursos específicos de programação, e às vezes é realmente solicitado alguma coisa do tipo. Alguns tipos de organização lá do caminho desses dados, né? A gente tem o caminho que o dado circula entre a unidade de lógica aritmética até a própria barramento, né? Que vai buscar ali da memória. Dependendo da estrutura, a gente tem essa organização em pilha, ou seja, quando a gente fala pilha, ele está empilhado, né? E aí alguns eu tenho que pegar na sequência os dados, e outras estruturas eu tenho o endereço que está esse dado. Então vai depender, você tem os dois tipos, né? Mas seria aqui se tiver organizado para processo, então é uma pilha de dados para ser processado. Então ele vai processar um a um conforme a sequência que foi programado. Quer dizer, quando eu programo alguma coisa, eu tenho lá uma sequência de tarefas para ser executado.
as condições mudam com os próprios comandos condicionais, mas ele vai processando aquilo na sequência e buscando lá na memória, né? Isso eu posso ter um, um barramento, né? Eu tenho que ter, posso ter, não, eu tenho que ter um barramento para fazer essa comunicação. E aí, para isso, a gente tem também um acumulador que posso, né, pega da memória, processa, acumula, né, acumulo alguns dados que eu preciso, às vezes eu preciso processar mais de uma informação, então eu tenho a estrutura de pilha ou essa estrutura de acumulador. Isso aqui no próximo acho que está um pouco mais visível, embora a imagem não está muito boa aqui, acho que falhou aqui a imagem, né? Mas um pouco dessa estrutura, né, que eu vou empilhando os dados aqui, depois de processado ele vai colocando embaixo, pegando os de cima de volta, ou o acumulador, que eu posso pegar o dado do meio aqui, né? Essa é basicamente a diferença, né? Eu consigo pegar o dado aqui, não, aqui eu tenho uma sequência, né? Claro que dentro da programação eu posso mudar a sequência conforme as minhas condicionais, mas eu tenho uma diferença aqui nos dois modelos. E aí, isso vai tendo modelos diferentes para cada tipo de situação, né, de fabricantes, custo, né, para que cada um vai servir, então vai mudando aí um pouco desses modelos. Ou até misturando, né? Então a gente tem as opções aqui são os caminhos que esse dado vai trafegar, né? Então lá da minha memória tem esse pilha, né? Depois de processar ele vai empilhando mesmo. O acumulador ele acumula os dados e consegue pegar aqui do meio, né? Eu posso ter instrução de memória com a própria memória, ou seja, o processamento é feito só para trocar de posição os dados na memória, né? E aí eu tenho um acesso mais fácil, né? Mais pontos da memória. E no próprio registrador, né? Registrador é quando eu não vou lá para a memória principal, mas eu tenho, né, já no meu registrador interno, né, essa informação. Até para a gente comparar, já que nesse momento a gente já viu lá dos microcontroladores, quando eu aciono lá uma porta do microcontrolador, né, parecido com o que a gente acionaria uma variável que estaria na memória, mas aquela porta faz parte da estrutura do processador. Então ele é um tipo de memória, mas é um registrador. É uma memória que faz parte lá, né? Quando eu tinha lá no PIC mesmo, porte B, põe um número no porte B, ele não está uma variável na memória RAM. Porte B já é um registrador, ou seja, né, a gente pode fazer uma analogia, seria errado dizer, mas é como se fosse um lugar de memória que já está pronto fisicamente, né? De certa forma, lá dentro o registrador é isso. É um tipo de memória? É, mas no caso do microcontrolador, quando eu aciono um port, ele aciona direto as portas. Então, é uma memória que está fisicamente externa, né? Você consegue ver, né, o valor que está nela, mas lá dentro é um registrador, que é um lugar específico de memória que faz parte daquele modelo de processador. Claro que muitos têm os mesmos, né? Mas faz parte né, daquele modelo em si. E aí um exemplo aqui de instruções, né? E essas instruções, que são instruções, não só na programação que a gente viu, a gente vai ver um pouquinho, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho da programação em assembly, que é a linguagem do processador, que não é uma linguagem, felizmente não é muito utilizada hoje e ao mesmo tempo é sempre utilizada, né? Qual que é a diferença se eu falei duas coisas contraditórias? Esse tipo de linguagem aqui, a gente não usa diretamente, né? Então, no caso aqui, um exemplo genérico de um processador aqui, né? Mas eu quero somar, né, duas variáveis e atribuir a uma terceira. Lá na linguagem C, que é uma linguagem de mais alto nível, eu não preciso me preocupar o que está na memória, o que não está. Eu preciso criar a variável para que ela exista.
né? Isso sim ele vai fazer criar um espaço na memória e jogar a variável lá. Mas eu não me preocupo onde que vai estar, se vai estar em algum lugar, até mesmo se vai caber ou não. Se não couber, o compilador fala, ó, acabou a memória, não coube, né? Mas eu não me preocupo em endereçar a memória. Aqui, por exemplo, eu quero fazer essa sequência, tem mais de um modelo, né? Se eu tenho acumulador, registrador, né? Memória, né? Aqui seria semelhante, ó, todos são semelhantes, mas o caminho é diferente. Então, se eu quero essa soma, quando eu tenho na pilha, eu dou o comando aqui, push A, push B e adiciona no C. Né? Eu vou ter que fazer essa sequência. Né? No acumulador é bem parecido. Né? Eu tenho as duas na memória, né? Então eu vou carregar, adicionar, já adiciona direto, né? Eu não preciso pegar os dois e depois gravo na C. Se eu tiver estruturas direto na memória, o comando já vai, a instrução já pega na memória para executar. Então, qual que é a diferença desses outros? Ele pega na memória, carrega em outro lugar, né, para poder processar. Né? Então, ele vai pegar aqui, carregar, pegar o B, carregar, depois somar, carregar no C. Dependendo da arquitetura, eu pego direto na memória para fazer a operação. Não preciso carregar em outro lugar e assim processar. Então, vai depender da estrutura de cada um. Aqui, por exemplo, o registrador memória, parecido com o anterior. Né? Ele carrega, pega a variável, carrega na memória, pega outra, carrega na memória, depois faz a operação. Né? Parecido com o que a gente vai ver um exemplo mais lá na frente do próprio PIC, lá na hora que a gente faz uma operação, em C a gente não vê isso, mas a linguagem no processador vai estar assim. Por isso que eu falei que a gente não usa diretamente, mas a gente sempre usa esse tipo de linguagem, porque a hora que a gente faz a compilação, ele gera essa linguagem, que é a linguagem que o processador entende. Isso não estou falando de, não, antigamente era assim. Não, continua sendo assim, que o modelo do processador ainda é semelhante ao que a gente tinha há muito tempo atrás, desde o começo. Né? Aí mudou capacidade, então mudou também os compiladores. Né? Não preciso mais programar nesse nível, né? Ficar carregando, primeiro carrega para fazer uma soma, deu um monte de instrução. Só isso aí, em C, se eu trocar o interrogação por ponto e vírgula, já resolveu o problema. Mas é a linguagem C, que é prática tal? De fato, sim. Mas não é a linguagem que resolve o problema. A linguagem pega esse comando e transforma nessa sequência. O compilador faz esse passo. Então a gente fala, não, eu vou Assembler não vamos ver mais. Diretamente não precisa mais, né? A gente tem compiladores eficientes, mas indiretamente a linguagem está lá. Né? Inclusive dá para a gente ver, né? Eu cheguei a comentar, né? Depois a gente vai comparar, a gente consegue ver lá no próprio micro C o código gerado na linguagem do processador. Essa é a ideia inicial desse conceito, né? A gente armazena informações, né, na memória primeiro, né, para depois fazer a operação e devolver isso daí. Então, assim, né, se a gente olhar aqui, tá mais simples de fazer uma soma, assim, tá cheio de caminhos aqui para fazer a soma. Mas a ideia é justamente a gente saber que internamente continua com todos esses caminhos, né, porque é assim que o processador em si trabalha. Né? Ele não trabalha com a linguagem, né, com a linguagem C, por exemplo, processador, esse processador aqui roda em C. Não, ele roda na linguagem dele. É o compilador que consegue, né, traduzir uma linguagem que a gente entende mais fácil para a linguagem do processador. Então, essa tradução ajuda bastante, porque a gente não precisa conhecer a fundo a linguagem do processador. Né? Dá uma olhadinha nela, que é o que a gente vai fazer. Né? Ficar, vamos estudar e programar na linguagem do processador. Às vezes não é útil, porque a gente teria assim um desgaste gigante para trabalhar, fazer um projeto. Deixa eu abrir o outro aqui.
Então, a gente tem dentro então, do programa, né, do programa não, do processador, o programa independente da linguagem vai chegar nessa parte de arquitetura do conjunto de instruções. Lá no microcontrolador é até mais fácil a gente identificar, que no datasheet tem lá um conjunto de instruções, né, relativamente reduzido, né, mas isso tem em qualquer processador, né. Ele tem um conjunto de instruções finito, tem lá as instruções, e você combina essas instruções para resolver, né, todos os problemas que a gente precisa, a gente vai nesse conjunto. E a própria organização aqui do computador, deixa eu pegar aqui o computador, ela vai relacionar essas unidades operacionais e suas interconexões. Então, você tem a unidade que vai fazer a operação, vai ter as conexões e vão realizar aqui especificações, né, arquiteturais, aqui seria as especificações da própria arquitetura, como é que uma coisa se comunica com a outra e como é que ele executa cada situação, né, cada pedido da própria linguagem. Então, você tem sinais de controle, as interfaces, tecnologias diferentes, mas a ideia é que se comuniquem, né? E esse faz parte da arquitetura aqui, esses atributos do sistema, né, visíveis ao programador, né? Então, algumas coisas, a parte específica da construção do hardware não é visível ali para o programador, mas a parte do set de instruções tem que ser visível para o programador ou para o compilador, né? Mas o que eu tenho ali das instruções vai ter um impacto direto sobre a execução lógica de um programa. O que quer dizer isso num conceito mais prático, né? Eu tenho conjunto de instruções, ou seja, uma lista de instruções, né? Tem um número, aqui acho que está errado, número de bits para representar os dados e modos de endereçamento à memória. Dependendo do que a gente tem aqui, né, na hora que eu faço um comando lá, seja ele uma operação matemática, um loop ou um condicional, o compilador vai buscar no conjunto de instruções daquele processador, né? Se for de um computador, ele é mais ou menos padronizado, né? Se for no microcontrolador, não é um padrão, né, tão parecido, porque você tem processadores com mais ou menos instruções. E aí, lá na linguagem de alto nível, você deu um comando. Chegar aqui, ele vai pegar as instruções para fazer aquele comando que você deu, só que às vezes ele vai fazer com mais ou menos instruções, dependendo do conjunto de instruções que tem. Então, se eu tenho uma instrução para multiplicar, né, ele vai lá e multiplica, por exemplo, eu quero multiplicar dois números. Mas tem uma instrução para fazer isso. Então, ele vai lá e executa aquela instrução. Fala, não, mas não tem uma instrução. Então, ele vai ter que fazer soma sucessiva, né? A gente não consegue multiplicar, a gente faz o quê? Vai somando aquele número, quantidade de vezes da multiplicação. Então, isso vai impactar diretamente na minha lógica do programa compilado. Porque se eu estou numa linguagem de alto nível, eu vou compilar e vai dar um código maior ou menor. Então, pode ficar mais rápido ou mais lento, conforme esse conjunto aí que a gente tem de instruções. E aí a gente tem toda uma arquitetura para isso, quer dizer, uma forma de cada, né, processador que tem um certo padrão, senão ninguém ia conseguir programar nada. Mas quando a gente está lá no micro C, né, que a gente fez como exemplo, na hora que eu crio um projeto, o que eu faço? Escolho o modelo do microcontrolador. E eu tenho que escolher porque lá dentro do micro C, o modelo do microcontrolador vai ter o conjunto de instruções daquele modelo. Aí sim, ele vai transformar aquele código que eu fiz no código específico do processador. Então, você muda, e aí você coloca um processador no micro C e tenta gravar em um outro diferente, ele pode até funcionar se for da mesma família, ou seja, o mesmo set de instruções. Mas se for de modelos diferentes, ele pode usar uma instrução que não tem naquele modelo e aí não vai dar certo. E aí isso, claro, que é documentado, né?
nos projetos, principalmente no projeto dos compiladores, ele tem internamente o conjunto, né, a arquitetura do set de instruções, ou a sigla aqui ISA, né, que vai ter a sequência de instruções, para que serve cada uma, né? Todo esse, né? Isso aqui é o repertório de instruções ali do computador, e aí ele vai executar baseado nisso, né? Diferentes computadores ou microcontroladores, conforme a gente viu o exemplo, possui ISA, que é o Instruction Set aqui, ele tem então instruções diferentes, mas com muitos aspectos em comum. Então, algumas instruções se for o mesmo fabricante, ou até não sendo o mesmo fabricante, a gente tem conjunto, né, de instruções parecido. Aí diferentes implementações para um mesmo set de instruções. Então, desde o Intel x86 e os mais recentes, o que aconteceu ao longo da história é que eu ainda tenho as mesmas instruções nos processadores mais modernos lá da família x86, que tem aí mais de 20 anos, né? Eu ainda tenho as instruções, eu posso ter mais, mas o que acontece? Se eu pegar lá um sistema que está rodando, e ainda tem coisa assim, viu? Né? Porque, principalmente na parte de automação, você tem máquinas, você tem alguns equipamentos que tem uma mecânica muito cara. Então, você tem um equipamento que a parte mecânica em si do equipamento é uma fortuna lá. E está rodando num computador antigo, que está rodando, funciona. E tem um sistema, né, um sistema de controle para aquilo. E aí, você quer trocar o computador. Se for dessa família, pode, por um mais moderno. Falar, mas aqui não tinha as instruções que tem hoje. Aqui, hoje tem diferente. Está incorporado ainda essas, né? Então, por isso que a gente, né, se você pegar um computador, né, mais recente, quiser instalar lá um Windows 3.1, um DOS, vai dar para instalar. Mas essas instruções são as mesmas? São, né? Tem as mesmas, né? Não são, porque pode ter outras diferentes, mas mantém as mesmas anteriores, até para permitir essa evolução. Então, eu posso ter diferentes implementações, um mesmo set de instruções, e aí vai aumentando, né? Nos microcontroladores isso já não funciona tão bem assim, que a gente vai ter um conjunto de instruções base, que aí é tudo igual, mas as variações, porque cada modelo tem aí hardware internos diferentes, né? Até os próprios periféricos, né? Que é periférico, mas está lá dentro, né? Tá o periférico como na periferia do processador lá dentro do microcontrolador, então ele tem funções diferentes. Agora, a não ser que eu queira rodar, não dá para rodar um Windows num microcontrolador, não só por capacidade, mas porque aí sim você tem set de instruções diferente. Aí muda as instruções totalmente. E aqui um pouquinho aqui que seria os aspectos principais disso, né? O que a gente tem, né, no próprio projeto do set de instruções, né? O repertório de operações. As operações que são feitas, tem lá uma lista, né? Tipo e tamanho dos operandos, então os dados vão ter um tamanho, um tipo definido, o endereço dele definido. Então o endereço é onde ele está na memória, ele está lá em algum lugar, ele tem lá um endereço para dizer onde ele está. A própria instrução tem um formato, né? Um formato, às vezes até mesmo um tamanho padrão para aquilo. E também onde está, né, armazenado aqui os operandos. Então tem o endereço, tem o armazenamento, o próprio formato dessa instrução. Isso é um padrão que aí antigamente a gente tinha que estudar com detalhe isso para poder programar, isso bem antigamente, não peguei isso aí não. E hoje a gente vai saber, porque quem vai cuidar de boa parte disso, felizmente para nós, são os nossos processadores, nossos compiladores, né? Então, a gente vê lá um sistema mais antigo, mas falar qual muito diferente, internamente tem muitas coisas parecidas, mas foi evoluindo para que a gente fique, né, com um compilador mais eficiente.
aqui uma ideia disso, né? Um exemplo, né, do repertório de operações, né? Quantas, quais, complexidade. Então, a gente tem a unidade de lógica aritmética, ela tem que transferir dados, entrada e saída, a parte para controlar. Então, você tem aqui quantidade de operações. Vai ter mais ou menos, conforme, né, o processador. Mais instruções aritméticas, então são as básicas, né? Mais, menos, multiplicação, divisão. As lógicas fundamentais, né? AND, OR e NOT, que eu tenho dessa daqui eu consigo derivar as outras. Então, o que acontece? Aqui é um exemplo do que o set de instruções pode fazer. Se eu combinar uma AND, uma NOT, vai virar aquela porta NAND. Mas se eu não tenho, ele vai combinar essas duas, né? O próprio compilador vai colocar na sequência certa para ele poder usar. Mas se eu tenho, eu diminuo as instruções. Então, aquele clock do processador, eu posso com um só executar uma operação. Se eu tenho várias operações, eu tenho mais opções para ser executado. Agora, se eu tiver um número gigante de operações, eu ocupo um monte de espaço de coisas que eu também não uso. Então, o projeto tem que ir penalizando, às vezes, alguma coisa. Você vai ter instruções para deslocar esse dado, tem que mandar esse dado para algum lugar, então instruções de deslocamento, que é semelhante à movimentação dos próprios dados, né? Instruções do controle, então aqui a parte de controle tem a parte que mais usa, né? Laços, condicionais, se não, então aqui eu tenho while, if, isso já tem instruções de controle dentro do processador para executar, né? Essas operações que são muito comuns na programação, né? E instruções de I/O aqui, que é entrada e saída. Lá no nosso microcontrolador a gente usa bastante esse tipo de instrução, né? Então, aqui é para a gente ver um pouco dessa diferença, né, do que é você lá no, a gente não, na verdade no processador a gente não vê, mas o que a gente vê de diferença quando, por exemplo, a gente tem lá, né, um comando que eu crio uma variável lá, coloco int a igual a 10. Esse a vai ser uma variável, ele vai ter que pegar, colocar na memória, e ele faz uma atribuição aqui no valor. Quando eu coloco lá port B igual a 10, esse port B não é uma variável, e sim um registrador, e ele atribui, né, direto, porque eu não preciso criar o port B, porque ele é fisicamente, né, disponível se tiver lá o port B. Tem processadores que tem lá port D, então ele tem esse espaço. Se eu tentar colocar port D num que não tem, então ele não vai achar esse caminho. Então ele não tem essa variável, que na verdade é uma variável física ali, né? Ela não foi, a outra também é física, mas foi criada. O A não existia. Eu simplesmente criei o A, e aí o processador vai pegar um pedaço da memória e vai guardar lá e vai saber que esse aqui é o A. Aqui não, isso aqui já está fisicamente pronto. Então a gente vai continuar depois. Essa parte é um pouquinho, né, cheio de alguns detalhezinhos, né, não é muito prática ali. A gente vai ver depois, mas um pouco mais para frente, um pouquinho da prática desses de programas feito lá no nível da instrução do processador. A gente consegue usar o mesmo, inclusive, microcontrolador, programando na linguagem, né, a gente pode chamar a linguagem raiz dele, né, a linguagem que realmente ele entende, a gente pode programar direto nessa linguagem, né, mais para a gente conhecer, porque não é muito produtivo, né, usar todo o set de instruções e ficar pensando um monte de coisa para fazer algo que em outro compilador você faz em uma, duas linhas, né, não é muito produtivo. Mas às vezes é necessário para entender que o processamento de uma linha em linguagem C pode ser várias linhas do processador, né? Aí vai ficar mais claro isso, a gente vai dar andamento aí, né? Amanhã a gente dá uma continuidade e aí vai ficar um pouco mais claro esses conceitos aí para vocês. Que hoje aqui é rapidinho, né? Já estourando o tempo, mas a gente continua aí na próxima aula, que é amanhã mesmo. A gente já tem um pouquinho mais de informação.
Alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Não sei se está todo mundo acordado, tem isso também. Essa parte aqui não é muito, né? Essa Tranquilo, professor. parte dá um sono, mas a ideia é a gente pegar essa ideia, né, de fato aí, mas um pouquinho mais para frente a gente vai ver detalhes aí. Tá ok? Então, obrigado aí, presença de todos. Boa noite, boa semana, boa aula. Agora vocês têm mais aulas e amanhã a gente está de volta. Obrigada, professor. Boa noite. Até amanhã. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.